Continuando as vias energéticas, agora partimos para a via aeróbia. É de suma importância nós lembrarmos o quê? Que as vias energéticas têm a função de ressintetizar o ATP. E nós já vimos que na via anaeróbia alática, o substrato energético foi a creatina fosfato. Na via anaeróbia lática, ou via glicolítica, o substrato energético é a glicose e ou o glicogênio. Já na via aeróbia, o que nós precisamos reconhecer? Que a via aeróbia acontece dentro das mitocôndrias. E a via aeróbia, assim como as demais vias, também utilizará substratos energéticos, que no caso da via aeróbia pode ser glicogênio e ou glicose, pode ser também ácidos graxos, gordura e até proteínas. A nossa discussão vai ser em cima da glicose ou glicogênio e ácidos graxos, gordura, tá bom? Então é importante nós já entendermos o quê? Que a via aeróbia só acontece dentro das mitocôndrias, tá bom? Então é de suma importância nós sabermos que quando é a gordura utilizada, o primeiro processo para poder utilizar a gordura, oxidar a gordura para fazer a ressíntese do ATP, é que aconteça a lipólise. O que é a lipólise? É a ativação de enzimas específicas dentro do tecido adiposo para quebrar esse triglicerídeo, porque lembre-se que a gordura é armazenada no tecido adiposo sob a forma de triglicerídeos. O que são triglicerídeos? 3 moléculas de ácido graxo e uma de glicerol. Nós temos diversas enzimas importantes, que são chamadas de lipases, mas a essencial para nós é a lipase hormônio sensível. Então, quando a lipase hormônio sensível é ativada, ocorre a lipólise, e aí o ácido graxo é liberado, o triglicerídeo é quebrado e agora o ácido graxo vai para o sangue. Esse ácido graxo viaja pelo sangue até chegar nas mitocôndrias para ser oxidado, tá bom? Nós vamos abordar de maneira mais aprofundada esse aspecto da lipólise no nosso curso de obesidade. O nosso foco aqui é entender a essência da bioenergética para que a gente possa entender a repercussão tanto do treinamento aeróbio quanto do treinamento resistido. Mas o foco mesmo de entender a lipólise, os mecanismos, as reações fisiológicas, nós vamos abordar num curso específico sobre obesidade. Então, voltando novamente, se eu vou utilizar substrato energético, ácidos graxos, gordura, para poder fazer a ressíntese do ATP, a primeira resposta fisiológica que eu preciso é a lipólise. Lembra-se que a lipólise é a quebra do triglicerídeo. E agora o ácido graxo foi liberado do tecido adiposo, viaja pelo sangue e chega nas mitocôndrias. A via aeróbia acontece dentro das mitocôndrias através de duas respostas fisiológicas. Primeiro é o ciclo de Krebs e depois a cadeia transportadora de elétrons. Então essas são as duas vias dentro da mitocôndria. Então, de novo, para reforçar, via aeróbia dentro das mitocôndrias, 2 processos fisiológicos, ciclo de Krebs e depois cadeia transportadora de elétrons. É importante a gente saber o quê? Que no ciclo de Krebs só entra o acetil-CoA. No ciclo de Krebs só entra o acetil-CoA, mas reconheça que está chegando na mitocôndria os ácidos graxos. Então é preciso que dentro das mitocôndrias aconteça uma resposta que é de conversão de ácidos graxos em acetil-CoA. E como que acontece essa resposta da via converter ácidos graxos em acetil-CoA? Acontece através da beta-oxidação. O que é a beta-oxidação? É uma resposta fisiológica dentro das mitocôndrias que pega os ácidos graxos e converte ele em acetil-CoA. Para quê? Para agora esse acetil-CoA ser oxidado dentro do ciclo de Krebs. E a resposta da beta-oxidação são quatro reações fisiológicas catalisadas por enzimas. E o mecanismo é tira-bota. Esse é o mecanismo. Tira o quê? Repare que aqui chegou o acil-CoA graxo, é o ácido graxo. E depois no final vai ser formado o acetil-CoA. Como que acontece essa resposta fisiológica? Primeiramente, eu tenho o mecanismo de tira. Tira o quê? Tira 2 hidrogênios. E aí produz o FAD-H2. E depois bota o quê? Bota água. Quem controla isso? É uma enzima que a gente chama de hidratase. E depois eu tenho um outro mecanismo, que é a terceira resposta, que essa é uma das enzimas principais, beta-hidroxiacil-CoA desidrogenase. Tira o quê? Hidrogênios novamente e produz o NADH. E depois, na resposta final, é adicionar CoA.
para ir formar o acetil-CoA. Não precisa ficar preocupado com o nome das enzimas, não é esse o nosso foco. O foco é você entender o que? A resposta da beta-oxidação. Então, o que eu quero que você possa ficar entendido desse mecanismo? Que eu quero utilizar ácidos graxos para poder fazer a ressíntese do ATP. E a via aeróbia acontece dentro das mitocôndrias, através do ciclo de Krebs e da cadeia transportadora de elétrons. Mas no ciclo de Krebs só entra o acetil-CoA, mas o substrato que está chegando são os ácidos graxos. Então a primeira resposta é a beta-oxidação converter o acetil-CoA o ácido dos graxos em acetil-CoA, para depois ir para o ciclo de Krebs. Esse é o mecanismo fisiológico. Então agora chega o acetil-CoA. Da onde veio esse acetil-CoA? Veio dos ácidos graxos. E por que eu estou dizendo isso? Porque agora o ciclo de Krebs, a função dele vai ser oxidar o acetil-CoA, quebrar o acetil-CoA. Para quê? Porque no acetil-CoA está contido a energia que veio, no caso do exemplo que eu estou dando, dos ácidos graxos, que é da gordura. Tá bom? Então qual é a função do ciclo de Krebs? Oxidar o acetil-CoA. O que significa isso? Extrair a energia do acetil-CoA. Porque, de novo, o acetil-CoA veio dos ácidos graxos, que é onde está contido a energia. Tá bom? Então a função do ciclo de Krebs é quebrar esse acetil-CoA em algumas respostas, algumas reações químicas catalisadas por enzimas, onde a primeira resposta é o acetil-CoA se combinar com oxalocetato, catalisado pela enzima citrato sintase, que agora vira citrato. Aí eu tenho uma outra resposta, que agora a enzima aconitase converte citrato em isocitrato. Depois uma outra enzima, isocitrato desidrogenase, converte isocitrato em alfa-cetoglutarato. E aí acontece todo o mecanismo, tá bom? De novo, não precisa ficar focado nessas enzimas que catalisam essa resposta do ciclo de Krebs. É preciso nós entendermos o que? A essência do ciclo de Krebs. E qual que é a essência do ciclo de Krebs? É a gente reconhecer que a função do ciclo de Krebs é oxidar, quebrar o acetil-CoA, extrair a energia do acetil-CoA, para depois ser utilizado na cadeia transportadora de elétrons para formar o ATP. Qual que é a resposta fisiológica de cada acetil-CoA que entra no ciclo de Krebs? É nós produzirmos 2 CO2, que nós vamos discutir isso mais para frente. Então, cada acetil-CoA que entra no ciclo de Krebs, eu tenho a produção de 2 CO2, 3 NADH e 1 FADH2. E por que acontece essa produção? Porque, como eu falei, a função do ciclo de Krebs é oxidar o acetil-CoA, é tirar a energia dele, tirar a energia do acetil-CoA. E como que essa energia é retirada? Na forma de hidrogênio. Na forma de hidrogênio. E por que hidrogênio, Rafael? Porque no hidrogênio nós temos os prótons, H+, e os elétrons. E a energia dos alimentos, que no caso do exemplo que eu estou dando veio da gordura, está contida nos elétrons. Então, quando eu tenho a extração, a oxidação do acetil-CoA, eu libero hidrogênio. Para quê? Porque no hidrogênio eu tenho os prótons H+, e os elétrons, que é onde está contida a energia. E aí eu pego transportadores de hidrogênios, como o NAD e o FAD, pego essa energia então que o ciclo de Krebs me deu, os hidrogênios, e agora eu tenho transportadores de hidrogênios que vão levar esses hidrogênios até a cadeia transportadora de elétrons. Não se esqueça também que eu tenho a formação de um GTP para cada acetil-CoA que entra. GTP, a célula troca o G de guanina pelo A de adenina. Então, para cada acetil-CoA que entra no ciclo de Krebs, eu também tenho a formação de um ATP. Tá bom? Essa é a essência do ciclo de Krebs. E depois a gente vai para a cadeia transportadora de elétrons. Mas no caso eu falei aqui do ácido graxo. E se for agora o carboidrato utilizado? O carboidrato utilizado, seja a glicose ou o glicogênio, passou primeiramente pela via anaeróbia lática. E na via anaeróbia lática que nós já discutimos, convido você a voltar ao vídeo para você poder rever se acaso ficou alguma dúvida. No final da via anaeróbia lática, eu tenho a formação do quê? De
ATP e piruvato, 2 piruvatos. Lembra que o saldo final da via anaeróbia lática, o saldo final é a produção de 2 ATPs. Na verdade, foram produzidos 4 ATPs, só que eu tive gastos de 2 ATPs. Na primeira reação, se foi a glicose utilizada, e na terceira reação. Então, o saldo final foram 2 ATPs e 2 piruvatos. Piruvato que veio da glicose ou glicogênio. Agora, se eu tiver, então, utilizando da via anaeróbia, se eu estiver usando do carboidrato como substrato energético, então esse carboidrato passou pela via da glicólise anaeróbia ou via anaeróbia lática, formou o piruvato. O piruvato, se eu tiver agora uma intensidade específica, que eu tenha aporte de oxigênio, que eu tenha fibras sendo utilizadas, que permite utilizar muita energia de carboidrato, o que eu posso agora utilizar? Ou até via energética que permite a utilização desse oxigênio, o piruvato ele não vai ser convertido em lactato, que é o processo final da via anaeróbia lática. Lembra? Eu produzi ATP, piruvato, e se eu quiser continuar com a via anaeróbia lática, esse piruvato pode ser convertido em lactato. Para quê? Para dar evasão, para poder tirar o excesso de hidrogênio de dentro da célula e levar para o sangue para não acontecer acidose metabólica. Lembra que o mecanismo de fadiga da via anaeróbia lática é a acidose metabólica, por excesso de hidrogênio. Não é o lactato que leva à fadiga, já falamos sobre isso. O que leva à fadiga por acidose metabólica são os íons de hidrogênio, tá bom? Então, vamos supor que agora eu vou formar lactatos também, mas eu posso utilizar esse piruvato que veio do carboidrato também na via aeróbia. Como que acontece esse processo? O piruvato ele vai e entra para dentro da mitocôndria. Por quê? Porque a via aeróbia só acontece dentro da mitocôndria. O piruvato entrando para a mitocôndria, a primeira resposta que você já sabe o que é. Bom, se o piruvato está entrando para a mitocôndria, eu quero formar ATP. Beleza. Só que você já sabe que a via aeróbia é o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons. E no ciclo de Krebs só entra o acetil-CoA. Mas o que está chegando para nós aqui é o piruvato, que veio da glicólise anaeróbia, via anaeróbia lática. Então a primeira resposta é esse piruvato ser convertido em acetil-CoA. Quando foi a gordura que chegou, os ácidos graxos, eu tive o mecanismo de beta-oxidação, que é a conversão de ácidos graxos para acetil-CoA. Eu vou ter uma resposta semelhante para quando for o piruvato, que veio do carboidrato. A primeira resposta, o que vai ser? É uma descarboxilação. É dentro da mitocôndria agora ser retirado CO2 do piruvato. E eu vou ter também um mecanismo de desidrogenação, que é a eliminação de hidrogênio, para fazer a formação do quê? Para fazer a formação do acetil-CoA. Então essa é a primeira resposta quando você utiliza a glicose ou glicogênio na via aeróbia. É o piruvato. Por que, Rafael, o piruvato? Você falou de carboidrato. É que o piruvato veio da via anaeróbia lática, que na via anaeróbia lática é a glicose ou o glicogênio que são utilizados. Primeira resposta, então, é o piruvato sofrer uma reação que é catalisada pela enzima piruvato desidrogenase para ser convertido em acetil-CoA. E esse acetil-CoA, assim como eu falei também pela via aeróbia, quando foi a gordura, agora esse acetil-CoA vai e entra para dentro do ciclo de Krebs. Primeira resposta, novamente, do ciclo de Krebs é o acetil-CoA se combinar com oxalocetato e formar o citrato. E aí depois uma série de reações que acontecem novamente, onde o ciclo de Krebs, a função dele é oxidar o acetil-CoA. Oxidar é extrair a energia. E como que essa energia é retirada? Na forma de hidrogênio. Na forma de hidrogênio. E como que esse hidrogênio vai ser levado para o local que vai ter muita produção de ATP? Pelos transportadores de hidrogênios, NAD e FAD. Então, repare que na via do ciclo de Krebs, eu tenho produção de muito pouco ATP. Mas agora eu vou levar esses hidrogênios, que estão cheios de energia, para o local onde vai ser produzido muito ATP. O mecanismo vai ser igual. Eu vou mostrar agora a cadeia transportadora de elétrons e vale tanto quanto é carboidrato utilizado, como gordura utilizado. Então, vou abrir agora a cadeia transportadora de elétrons. Essa é a cadeia transportadora de elétrons. É onde vai acontecer a produção, a essência da produção de ATP. Vai ser aqui. Bom, o que a gente precisa entender dessa cadeia transportadora de elétrons?
Já comecei a falar, que é onde acontece a produção de ATP, efetivamente. Primeira resposta, os NAD H pegou os hidrogênios. Da onde? Pegou os hidrogênios do ciclo de Krebs. Mas também vem NAD H, que veio também da via anaeróbia lática, porque lembre-se que na sexta reação da via anaeróbia lática também tem a produção de hidrogênio. Então, o NAD H traz os seus hidrogênios, que dentro do hidrogênio também tem elétrons, para a cadeia transportadora de elétrons. E o que é essa cadeia transportadora de elétrons? Nós temos na cadeia transportadora de elétrons 4 complexos, a gente chama eles de citocromos, e uma atividade enzimática aqui, que é a ATP sintase. Ela é responsável pela formação efetiva do ATP. Vamos entender a resposta agora dentro dessa cadeia transportadora de elétrons. O NAD traz o seu par de elétrons, por quê? Porque em cada hidrogênio nós temos o par de elétrons. Então o NAD H traz o seu hidrogênio para o complexo 1. E o complexo 1 utiliza esses 2 elétrons para bombear 4 prótons H+, para o espaço intermembranoso. O complexo 1 utiliza a energia dos elétrons, por quê? Porque os elétrons contêm a energia. Então o complexo 1 utiliza a energia desses 2 elétrons e bombeia 4 prótons H+, para o espaço intermembranoso. E agora esses elétrons são passados pela ubiquinona para o complexo 3. Ah, mas e o complexo 2? É só para o FAD. Então no complexo 1, esses elétrons são passados pela ubiquinona, que leva até o complexo 3, que utiliza também de novo desse par de elétrons, desses 2 elétrons, para bombear mais 4 prótons H+, para o espaço intermembranoso. E depois o citocromo C leva esses 2 elétrons para o complexo 4. Mas agora a energia dos elétrons já diminuiu. Então o complexo 4 só consegue bombear 2 prótons H+, para o espaço intermembranoso. Então ao todo foram bombeados 10 prótons H+, vindo do NAD H. E por que é importante a gente saber isso? Porque para cada formação de um ATP, eu preciso de 4 prótons H+. E por quê? Porque dentro da célula eu já tenho o ADP. Eu já tenho ADP. O que eu preciso agora é unir o ADP com o fosfato inorgânico e formar o ATP. Mas para isso, eu preciso que o fosfato inorgânico entre para dentro. E como que ele vai entrar para dentro? Na imagem não tem aqui a figurinha, mas eu tenho aqui um carreador de fosfato. Um carreador de fosfato, que é por onde esse fosfato vai entrar, para se combinar com o ADP e o fosfato inorgânico e formar o ATP. Como que esse fosfato inorgânico entra? É atraído por um próton H+. Atraído por um próton H+. Então um próton H+ entra e traz o fosfato inorgânico. Então eu já tenho agora o ADP mais o fosfato inorgânico. Pronto! Agora o que eu preciso é que a enzima ATP sintase gire e agora una esse ADP com o fosfato inorgânico formando ATP. Como que vai acontecer isso? Quando entra 3 prótons H+, entra pela enzima ATP sintase, ela gira. Então repare que 3 prótons H+ entrando faz a enzima ATP sintase girar e unir esse ADP mais o fosfato inorgânico. Então, para cada 4 prótons H+, eu tenho a produção de 1 ATP. Logo, se o NADH bombeou pela atividade dele, complexo 1, que bombeou 4 prótons H+, complexo 3, que bombeou 4 prótons H+, e o complexo 2, 4, que bombeou 2 prótons H+, então 4 do complexo 1, 4 do complexo 3 e 2 do complexo 4, eu vou ter o quê? 10 prótons H+, sendo bombeado. Para cada 1 ATP, eu preciso de 4 prótons H+. Por quê? 1 próton H+ traz o fosfato inorgânico e outros 3 faz a enzima ATP sintase girar. Então, logo, para cada NADH, eu tenho a formação de 2,5 ATPs. E para o FADH2? O FADH2, ele traz os seus hidrogênios, que tem os elétrons, para o complexo 2. Não passa pelo 1, passa direto para o complexo 2.
E agora o complexo 2 passa esses 2 elétrons para o biquinona, que leva para o complexo 3. E agora o complexo 3 bombeia 4 prótons H+, para o espaço intermembranoso. E agora pelo citocromo C, esses elétrons são passados para o complexo 4, que agora já tem menos energia nos elétrons, e agora bombeia 2 elétrons. Então repare que para o NADH foram bombeados 10 prótons H+, mas pelo FAD são bombeados apenas 6. E você já sabe que para cada formação de 1 ATP, eu preciso de 4 prótons H+. De novo, 1 para entrar com o fosfato inorgânico pelo carreador de fosfato e 3 para fazer a enzima ATP sintase girar. Então, pelo FADH2, como bombearam 6, eu vou ter a produção de 1,5 ATP. Para poder fazer apenas um resumo da produção final de ATP, a via aeróbia, quando é utilizado glicose ou glicogênio, eu tenho a produção de cerca de 32 ATPs. E agora, quando eu utilizo dos ácidos graxos, o principal para nós, o palmitato, eu vou ter a formação de saldo final, 106 ATPs. Glicose, 32 ATPs, cerca de 32 ATPs, e ácidos graxos, que é gordura, palmitato, o principal para a nossa discussão aqui, que é um ácido graxo de cadeia longa, eu vou ter a formação, saldo final de 106 ATPs, tá bom? Bom, é importante a gente reconhecer todas essas vias energéticas. Para quê? Para a gente poder entender a resposta fisiológica que nós vamos começar a discutir, seja da aptidão cardiorrespiratória, seja do treinamento resistido, seja para poder tratar um hipertenso, um diabético, um cardiopata, para a gente poder entender o que vai acontecer dentro do organismo, dentro do metabolismo, tá bom? Então, se você ficou com dúvidas nessas vias energéticas, volte o vídeo, tá bom? Entre em contato, que a gente pode tentar solucionar essas dificuldades, tá bom?